Estão escutando? Não? Sim ou não? Dá para escutar? Ok. Boa tarde, todo mundo. Espero que estejam todos almoçados. Pediram para dar um aviso. Vocês não podem deixar as mochilas aqui dentro durante o horário de almoço, porque a sala não é fechada. Os porteiros não podem se responsabilizar se alguém perder alguma coisa aqui, ok? Então, a partir de amanhã, por favor, levem todos os pertences para almoçar junto com vocês. Hoje é dia 21. Tem uma lista de presença. O exercício vai ser na próxima aula. Muito bem, meu nome é Vitor. Eu vou dar o curso de Teoria Clássica de Campos. Tem giz aqui, né? Então, eu espero que vocês saiam daqui na semana que vem, entendendo um pouquinho da matemática que está atrás da teoria de campos e de por que ela é importante, né? Imagino que muitos de vocês estejam no terceiro ano, já devem ter visto alguma coisa, devem ter cursado a disciplina, pelo menos a disciplina de Mecânica 2. Se não tiverem cursado Mecânica 2, eu acho que vocês vão ter bastante dificuldade para acompanhar o curso. Ok? Então, ou pelo menos final de Mecânica 1, né? Quando é visto o formalismo lagrangiano. Mas antes da gente entrar na parte matemática, eu gostaria de dizer para vocês o que a gente vai fazer e por que a gente vai fazer isso, né? Bom, a gente vai estudar teoria de campos. Todo mundo já em alguma época da vida, né, seja no jardim da infância, no colegial ou nos cursos de física básica aqui do Instituto, de uma forma ou de outra vocês entraram em contato com o conceito de campo, né? Quando a gente fala em campo, provavelmente o primeiro exemplo que vem à mente da gente é o campo elétrico, né? Todo mundo sabe que se eu tenho uma carga elétrica aqui, porque essa carga seja positiva, então eu posso desenhar linhas, né, que emanam de onde tem essa carga Q, e vocês desenham em cada ponto do espaço um campo elétrico associado a essa carga aqui, né? Então esse é o exemplo canônico de um campo, e vocês estão acostumados a trabalhar com esse tipo de objeto. Mas vocês têm que perceber que esse objeto ele é completamente diferente daquilo que vocês estudaram na mecânica, né? Quando vocês estudam mecânica, vocês são preocupados em acompanhar a evolução temporal de um objeto pontual, né? Ou você tem uma partícula de massa m que executa um certo movimento, pode ser complicado, pode ser simples, vai depender das forças que estão atuando sobre ele, ou vocês têm um corpo rígido, né? Você tem um corpo rígido e querem saber como é que esse corpo se movimenta, qual é o movimento de translação dele, qual é o movimento de translação e qual é o movimento de rotação, se ele estiver girando sobre um de seus eixos. Bom, vocês veem que quando a gente estuda um corpo rígido, o que a gente faz? A gente estuda essencialmente o movimento do centro de massa como se fosse uma partícula e pega um ponto do corpo e trata e estuda o movimento desse corpo em relação ao eixo de rotação. E pronto, né? Nós temos uma compreensão total do movimento desse corpo que está girando e está se transladando. Agora, quando a gente pega um campo, é um objeto totalmente diferente, né? Por quê? Porque enquanto uma massa, um corpo, ele está numa posição finita do espaço, um ponto, ele ocupa
Quer dizer, uma massa pontual, como o nome está dizendo, ocupa um ponto do espaço, a gente vai seguir a evolução desse ponto. Enquanto que para um corpo rígido, eu sigo apenas o movimento do centro de massa e o movimento de um dos seus pontos, e com isso eu consigo descrever todo o movimento. Para um campo, a situação é mais complexa, né? Porque esse campo aqui, ele não está definido num ponto, como uma massa pontual, e nem está definido em dois pontos, como no caso de um corpo rígido. Ele está definido em todo o espaço, né? A gente sabe que esse campo elétrico, ele é proporcional à carga dividido por R. Então, quanto mais longe eu estiver da carga, eu sei que esse vetorzinho vai diminuindo, né? Se eu me aproximo muito da carga, esse vetor vai aumentar. Então, é um objeto que varia de ponto a ponto. Apesar da carga estar parada aqui, né? Apesar da carga estar parada, eu sou obrigado a definir em todo ponto do espaço o valor desse vetor aqui, né? Então, em geral, esse vetor campo elétrico, ele vai depender da posição R em que ele está sendo calculado. E se por algum motivo essa carga que estiver variando com o tempo, né, posso pensar que essa carga é uma das placas de um capacitor pequenininho, né, e o valor dessa carga está aumentando ou está diminuindo, então esse campo elétrico também vai depender do tempo. Ok? Então, vocês vejam, né? Quando a gente estuda uma teoria de campo, a gente está preocupado em saber o que acontece no espaço inteiro, né? A gente quer acompanhar a evolução de alguma coisa que acontece num ponto, mas eu quero saber o que acontece em todos os pontos do espaço, né? E como esse objeto provavelmente vai depender do tempo, eu quero acompanhar a evolução temporal dele. Eu quero saber qual é a dinâmica associada a esse objeto. Então, apesar de vocês só conhecerem o campo elétrico e o campo magnético, são os campos que vocês têm mais intimidade, vocês podem definir quantidades que se parecem com o campo elétrico e com o campo magnético para outras quantidades físicas, né? Por exemplo, você pode pegar a Terra e querer saber qual é a temperatura da atmosfera. Está aqui a atmosfera, né? Qual é a temperatura da atmosfera e como é que você vai fazer isso? Você vai pegar e colocar um termômetro na superfície da Terra, né? Coloca um termômetrozinho em todos os pontos da superfície da Terra. Se você quiser saber qual é a temperatura à medida em que a gente anda na atmosfera, você vai ter que colocar mais termômetros até onde a atmosfera deixa de existir. Ok? Então, o que você está fazendo aqui? A gente está, em cada ponto da atmosfera, eu estou associando um número, que é a temperatura. Um número, não é um vetor, é um número. Ok? Então, se eu quero descrever como é que a temperatura varia, não só com a altitude, mas também com a posição na superfície da Terra, eu tenho que ter uma teoria de campos, né? Eu tenho aqui um campo de temperatura, né? E esse campo de temperatura, ele é diferente do campo elétrico, porque o campo elétrico é um vetor. Eu tenho que definir um vetor em cada ponto do espaço. Aqui eu estou definindo um número em cada ponto do espaço, né? Então, trabalhar no INPE, eu provavelmente vou estar preocupado com a pressão, né? Então, eu posso também calcular a pressão em cada ponto da atmosfera. Então, a pressão também vai ser descrita por uma teoria de campos. Eu tenho que definir um campo que percorre toda a atmosfera e para esse campo, seja ele a pressão ou a temperatura, eu sei que vai ser uma função de x e de t. Uma função de x e de t. Okay? Então existem vários campos. É que a gente não está acostumado a trabalhar com essas quantidades como se fossem campos, mas frequentemente isso é feito. Um outro campo que talvez vocês conheçam com mais, já tenham tido contato, é um campo de velocidades, né? Você vê que a atmosfera é essencialmente um fluido, né? Essencialmente um fluido. Então, por um fluido, eu também posso definir a velocidade. Eu posso estar preocupado com a velocidade do vento na atmosfera. Então, pego um pedaço pequenininho da atmosfera aqui, né? E quero saber qual é a velocidade do vento em toda a atmosfera, né? Em toda a atmosfera. Então, vou definir um campo vetorial. Um campo vetorial que é a velocidade do vento naquele ponto e naquele instante. Ok?
Então, dada qualquer quantidade física, em geral, a gente pode associar um campo. Isso vai ser feito por conveniência. Se for conveniente a gente ter uma descrição dessa forma, então ela vai ser usada. Às vezes não é útil, então a gente não usa. Muito bem. Esse conceito de campos influídos era mais ou menos conhecido dos físicos que trabalhavam na hidrodinâmica, né? Mas o conceito de campo ele foi aprimorado por Faraday. Faraday é que realmente deu uma contribuição muito grande ao desenvolvimento do conceito de campo, por uma razão bastante simples, né? Não sei se vocês sabem, mas Faraday nunca fez uma universidade, né? Ele era um auxiliar de laboratório que, de repente, porque ele era muito bom, ele foi promovido a pesquisador da Royal Society em Londres, né? E aí ele começou a fazer grandes descobertas. Como ele não tinha feito universidade, ele não sabia muita matemática, né? Isso representava uma deficiência muito séria para o desenvolvimento do Faraday. Como ele não conhecia a matemática, o que ele fez? Ele inventou a matemática que ele precisava, né? Então, o conceito de campo elétrico que vocês utilizam hoje é exatamente o conceito que ele inventou, né? Ele queria visualizar, de alguma forma, como é que uma partícula, né? Como é que uma partícula de carga Q atrai ou repele uma outra partícula de carga Q. Então, o que ele fez? Falou, bem, se eu tenho essa carga Q, eu quero estudar essa carga Q, né? Esse é o meu objetivo, eu quero estudar essa carga Q, eu vou colocar cargas teste, né? Essa aqui é uma carga teste, para saber o que acontece com essa carga teste. Então, eu posso abstrair essa carga teste, né? Eu sei qual é a força que atua entre as duas, né? Eu sei que se essa carga está fixa, a força que atua nessa carga aqui vai ser 1 sobre 4πε0, Q vezes Q0 sobre R2, na direção de R, né? Isso aqui é o versor radial. E a direção da força vai depender do produto das cargas. Então, como ele queria colocar várias cargas testes, ele achava que a gente poderia deletar esse Qzinho daqui, inventar algo que é o campo elétrico, né? 1 sobre 4πε0, Q sobre R2R, e que não depende da carga teste, né? Isso aqui é uma quantidade intrínseca do objeto que eu quero estudar, né? Mas como é que a gente sabe da existência desse campo elétrico? A gente sabe que ele existe porque se eu colocar uma carga teste aqui e eu multiplico a carga teste por esse campo elétrico, eu obtenho a força que atua sobre a carga teste, né? Então é uma abstração, vocês vejam que é uma abstração bastante grande você imaginar que uma carga que produz algo, que produz uma força, né? E esse algo é o campo elétrico. Então, o Faraday inventou essa maneira de visualizar, né, essas linhas de campo que a gente desenha hoje, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético, foram propostas por Faraday como uma maneira de visualizar a interação entre cargas e entre ímãs. Ok? Bom, é claro que esse conceito de campo não era algo físico, né? Quando o Faraday propôs, era simplesmente um objeto auxiliar para poder visualizar o que acontecia em sistemas eletromagnéticos, mas com o passar do tempo se percebeu que esses campos, tanto elétrico quanto magnético, eles têm uma existência física, né? Quem descobriu isso, na verdade, foi Maxwell. O que Maxwell descobriu é que os campos elétrico e magnético, têm uma dinâmica. Ou seja, eles obedecem equações de movimento, assim como uma carga, uma massa obedece a uma equação de movimento, ou um corpo rígido obedece a uma equação de movimento. Eu tenho equações de movimento para o campo elétrico e para o campo magnético. Que equações são essas? São as equações de Maxwell.
são as equações de Maxwell. Mas isso não é suficiente para provar que essas quantidades são quantidades físicas, que elas existem na natureza, né? Que elas não são um mero artefato para explicar, para a gente visualizar o que está acontecendo na interação de duas cargas, né? Para a gente saber se esses objetos têm existência física, eles têm que ter propriedades de objetos físicos, né? E o que o Maxwell mostrou é que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético transportam energia. E e B transportam energia. Portanto, eles têm uma propriedade extremamente importante que só os corpos físicos possuem, energia. Então, esses objetos existem, né? Eles existem independente da carga fixa ou da carga testa. Eles têm uma existência independente das cargas, né? E com isso foi descoberto as ondas eletromagnéticas. Vocês sabem que a grande consequência das equações de Maxwell foi a descoberta de que existem ondas de campo elétrico e de campo magnético, né? E essas ondas transportam energia, transportam momento, tem momento angular, tem todas as propriedades de um objeto físico. Então, vocês têm que começar a ver agora esses campos de forma diferente. Eles são objetos reais, né? São objetos reais porque transportam energia. Você pode associar momento linear, você pode associar momento angular para esses objetos. Muito bem. E como um bônus extra, né, por causa dessa descrição dos campos elétrico e magnético através das equações de Maxwell, nós ganhamos a primeira teoria unificada da natureza. Primeira teoria unificada. E a gente vai ver que esse tratamento de objetos em termos de campos tem sempre esse objetivo de procurar unificar coisas que antes pareciam totalmente disjuntas, né? Nada mais, neste exemplo aqui, é bastante claro para vocês que um campo elétrico é totalmente diferente de um campo magnético. Não pode haver nada que conecte um com o outro, né? Você pega um imãzinho, né? Vocês vejam que pega um ímã, ele sempre tem um polo norte e um polo sul. Se você pega uma carga elétrica, você pode ter uma carga positiva, pode ter uma carga negativa, né? E elas existem independentes uma da outra. Posso ter, por exemplo, só uma carga positiva, né? Posso ter um objeto só com carga positiva. Se eu tento dividir esse ímã para ter um objeto que só tem um polo norte ou um polo sul, eu não consigo fazer. Se eu dividir esse ímã, o que eu vou obter? Eu vou obter dois ímãs, né? Eu não consigo isolar um polo do ímã, enquanto que para a carga elétrica eu sempre posso isolar um polo. Posso ter um polo positivo ou um polo negativo. Então, nada mais diferente do que objetos elétricos e objetos magnéticos. Mas isso é só na aparência, né? Isso é só na aparência. Quem já estudou as equações de Maxwell sabe que as equações de Maxwell amarram o campo elétrico com o campo magnético. Eles não têm existência independente. Eles não têm existência independente, né? Para vocês se convencerem disso, vamos supor que eu tenha aqui, que esse giz seja uma carga elétrica, né? Se o giz for uma carga elétrica, e eu peço para vocês me dizerem o que vocês estão vendo, né? Que tipo de campo vocês veem, o que vocês vão afirmar? Se tem um giz aqui que está carregado eletricamente, o que vocês vão observar? Só uma carga, só um campo elétrico, tá certo? Agora, suponha que eu pego esse giz e começo a movimentar o giz. Ele está em movimento. O que vocês vão ver agora? Vão ver o campo elétrico em movimento e um campo magnético, né? Uma carga em movimento é uma corrente, e qualquer corrente produz um campo magnético. Muito bem. Se eu estiver movendo o giz com velocidade constante, estou simplesmente passando de um referencial inercial para outro referencial inercial. Ok? A física não pode depender de qual referencial inercial eu estou. A descrição que eu faço tem que ser a mesma nos dois referenciais. Então, se num referencial eu só observo campo elétrico, e se no outro referencial, aquele que está em movimento, eu
eu observo um campo elétrico e um campo magnético, isso mostra que nem o campo elétrico e nem o campo magnético são objetos fundamentais. O objeto que é fundamental é o campo eletromagnético. É o campo eletromagnético. Esse é o objeto fundamental. Esse é o objeto fundamental. O campo eletromagnético ele é descrito por dois vetores, E e B. Se eu estou num referencial em que o objeto está parado, eu só vejo E. Se por acaso esse objeto está em movimento, né, ou se ele está parado e eu estou em movimento num outro referencial inercial, eu vejo E e B. Ok? Então, isso mostra que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, eles estão unificados num único objeto, já que isso daí não pode depender, né? O que é fundamental na física não pode depender do referencial em que a gente mede. E a gente vai ver, mais ou menos na metade do curso, qual é a descrição unificada que a gente obtém para o campo eletromagnético. Bom, então vamos tentar entender o título do curso, né? Que é Introdução à Teoria Clássica de Campos. A introdução, acho que ninguém tem problema para entender o que é. Mas o que é uma teoria clássica de campos? Então, vocês estão percebendo que uma teoria clássica de campos é o eletromagnetismo. Então, uma teoria, quando eu digo uma teoria clássica de campos, para quem trabalha em física há muito tempo, ela entende uma coisa bem definida, e por isso eu quero explicar isso para vocês antes de começar o curso. Então, quando eu me refiro a uma teoria clássica de campos, em geral eu estou me referindo a duas coisas, né? Ou eu estou me referindo ao eletromagnetismo, que é uma teoria clássica de campos, clássica de campos por excelência, né? Aquela que é uma das teorias mais bem estudadas da física. E a outra teoria clássica de campos, que a gente não vai falar absolutamente nada aqui, é a relatividade geral. A relatividade geral. Na relatividade geral, eu tenho uma descrição do campo gravitacional que é coerente com o princípio da relatividade restrita. Ok? Então, quando alguém se refere a uma teoria clássica de campos, ela está se referindo a essas duas teorias. Só existem essas duas teorias clássicas de campos, né? De fato, essas teorias aqui são teorias que estão de acordo com a relatividade restrita. São teorias relativísticas. São teorias relativísticas. Né? Se você não pensa no contexto relativístico, então existem outras teorias clássicas, outras teorias clássicas de campos, como, por exemplo, a hidrodinâmica. Eu já falei para vocês que a gente pode associar campos de velocidade para um fluido, um campo de temperatura, um campo de pressão, qualquer coisa que é importante para descrever a dinâmica de um fluido pode ser descrita por uma teoria de campos, só que não relativística. Não relativística. Ok? Então, se você se refere a uma teoria clássica de campos relativística, em geral, o que se tem em mente são essas duas teorias. Como a gente não tem tempo para ver relatividade geral, isso vai ficar completamente fora do curso. A gente só vai estudar o eletromagnetismo e outras teorias clássicas de campo, que são importantes pela seguinte razão. Né? Vocês sabem que o mundo não só é relativístico, né? Obedece ao princípio da relatividade restrita de Einstein, mas o mundo é quântico. O mundo é quântico. Então a gente também tem que incorporar os efeitos quânticos na teoria clássica de campos. Né? Aí ela deixa de ser clássica e passa a ser uma teoria quântica de campos. Uma teoria quântica de campos. Então, o objetivo desse curso é preparar vocês para estudar uma teoria quântica de campos. Antes de estudar uma teoria quântica de campos, vocês têm que estudar as teorias clássicas de campos. Então, se vocês imaginam que o que vocês vão aprender vai servir para alguma coisa que não seja teoria quântica de campos, então vocês vão perder seu tempo. Né? Isso aqui é um curso que visa
dar os elementos necessários para, no futuro, vocês poderem incorporar a mecânica quântica a essa teoria clássica que vocês vão aprender nessas 2 semanas aqui. Mas por que é importante a gente ter uma teoria quântica de campos? O que é uma teoria quântica de campos? Bom, novamente, né, a teoria quântica de campos pode ser tanto relativística quanto não relativística. Ok? Eu posso ter uma teoria quântica que obedece ao fato da velocidade da luz ser uma velocidade de limite, ou eu ignoro isso daí e eu tenho uma teoria não relativística. Né? Quando eu tenho uma teoria de quânticas não relativística, o que eu tenho é essencialmente aplicações na matéria condensada. Por exemplo, o fenômeno de temperatura, né, o fenômeno de supercondutividade é perfeitamente descrita por uma teoria quântica de campos não relativística. Ok? Mas a gente não vai estar preocupado com isso, a gente vai focar a atenção nas teorias quânticas de campo relativísticas. Nas teorias quânticas de campo relativísticas. É nisso que a gente vai focar a atenção. Né? E essas teorias relativísticas, elas são úteis para descrever o comportamento das partículas elementares. Se você está preocupado em saber do que o mundo é feito, né? Você está preocupado em saber de onde é que a gente veio e para onde a gente vai, vocês têm que estudar partículas elementares. Não tem jeito. Então, se essa é a sua preocupação, vocês têm que primeiro aprender teoria clássica de campos, depois relatividade geral e depois teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos, ela é a ferramenta, né, por excelência para a gente descrever o comportamento das partículas elementares. E isso é verdade porque essas partículas, em geral, elas andam, né, quando elas são criadas num acelerador de partículas, ou quando elas chegam até nós na forma de raios cósmicos, elas chegam com velocidades muito grandes, muito próximas da velocidade da luz. Por isso a gente tem que usar uma teoria relativística. Né? Mas por que a gente tem que usar uma teoria quântica de campos? Porque se a gente tenta pegar a mecânica quântica, né? A mecânica quântica que vocês conhecem, né? Mecânica quântica que usa a equação de Schrödinger, e tentam compatibilizar a mecânica quântica com a relatividade restrita, né? A única maneira de fazer isso daqui de forma consistente é usando uma teoria quântica de campos. Então, não existe outra descrição de uma mecânica quântica relativística que não seja através da teoria de campos. Então, isso é muito importante, porque vocês aprendem mecânica quântica e acham que mecânica quântica é tudo que existe sobre um sistema quântico. Não é verdade, né? Você só pode usar a equação de Schrödinger se vocês estiverem estudando fenômenos quânticos não relativísticos. Se vocês quiserem estudar algum fenômeno quântico relativístico, vocês necessariamente têm que utilizar a teoria quântica de campos. Essa é a formulação correta para tratar os efeitos relativísticos dentro da mecânica quântica. Né? É um esquema completamente diferente quer dizer, é uma extensão bastante grande da equação de Schrödinger, e um passo importante dessa extensão é a formulação através de integrais de trajetória, que vocês também estão vendo no curso do PISA. Aquela formulação da mecânica quântica usando integrais de trajetória é um formalismo muito bom para a gente tratar a teoria quântica de campos. Mas, novamente, eu só estou atiçando as coisas e a gente não vai ver nada disso. Né? Por que a teoria quântica de campos é importante? Né? Quer dizer, o que é uma teoria quântica de campos? É uma extensão do que a gente viu do eletromagnetismo. Eu defino em todo lugar um campo. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um férmion, eu vou descrever
esse férmion como se fosse um campo, né? Em todo espaço existe um campo fermiônico. Existe um campo fermiônico. Essencialmente isso, né? Se eu quero descrever o fóton, eu preciso de um campo, de uma teoria quântica de campos para o eletromagnetismo, que é conhecido como eletrodinâmica quântica. Eletrodinâmica quântica. E aí eu invento um campo para o fóton, né? Esse campo permeia todo o espaço. Sempre que esse campo é excitado, aparece um fóton. Okay? Sempre que esse campo fermiônico é excitado, aparece um elétron. Okay? Isso tem e o fato da gente precisar da teoria quântica de campos para explicar a existência de elétrons ou a existência de fótons tem uma implicação tão profunda que provavelmente vocês nunca pensaram sobre o seguinte problema, né? Pensando no seguinte problema. Suponha que vocês estejam num laboratório aqui no Instituto de Física e estejam estudando os fótons, né? Você acende uma lampadinha e estuda os fótons produzidos por aquela lampadinha. E aí você determina todas as propriedades do fóton. Aí você pega e vai para o Japão, né? No Japão você pega uma outra lampadinha e estuda os fótons. E aí você começa a perceber, puxa, os fótons japoneses são iguais aos fótons brasileiros, né? Vê que coisa interessante. Vocês poderiam ter feito a mesma coisa com elétrons, né? Eu descobri que elétrons japoneses são iguais em todas as características aos elétrons brasileiros. Se a gente pega um pedaço da rocha que foi trazido da Lua pelos astronautas na década de 70, vocês vão perceber que os elétrons que estão na Lua são totalmente idênticos aos elétrons que estão aqui na Terra, né? E se a gente pega os fótons que chegam de uma galáxia que está do outro lado do universo, esse fóton foi emitido há 6, 7 bilhões de anos atrás, e você estuda esse fóton que chega do outro lado da galáxia, você vai perceber que esse fóton é exatamente igual a um fóton criado aqui na Terra. Então, de alguma forma, todos os fótons são iguais. Todos os elétrons são iguais. Não é surpreendente isso? Por que na natureza todos os fótons são iguais ou todas as partículas são iguais, né? A única explicação que nós temos para isso é a teoria de campos. Na teoria de campos, eu tenho um campo de fótons que permeia todo o universo, né? Permeia todo o universo. Onde existia o universo, existe um campo de fótons. E sempre que um fóton é produzido, ele é produzido pelo mesmo campo. Ele é o mesmo objeto que está sendo produzido. Então, a teoria de campos, ela responde a essa pergunta que muitas vezes a gente nem se faz, porque a gente está tão acostumado a saber que os elétrons são todos iguais, que os fótons são todos iguais, a gente nem se preocupa com isso. Mas tem que ter uma explicação para isso, né? E a explicação é que existe um campo que permeia todo o universo e permeia o universo desde que ele existe. Okay? Não importa qual é a idade do universo, esse campo teve existência quando o universo também entrou, quando o universo iniciou no Big Bang. Mas, por outro lado, a gente tem limitações na descrição das partículas elementares, usando uma teoria quântica de campos, né? O pessoal lá do fundão, que já fez curso de teoria de campos, sabe que quando a gente trabalha com teoria quântica de campos, frequentemente a gente quer calcular um espalhamento de partículas, a gente é levado a um resultado, né? A gente vai calcular um espalhamento, ou calcular qualquer coisa, de fato, né? Mas essencialmente o que a gente calcula é espalhamento de partículas, é a seção de choque de espalhamento. Quando vocês calculam o espalhamento de uma partícula, vocês vão descobrir que isso daqui dá um resultado divergente. Dá um resultado divergente, né? Foi preciso pessoas geniais como Feynman, mesmo Dirac e próprio Heisenberg, para descobrir por que a gente estava obtendo resultados divergentes quando a gente deveria obter um resultado finito, né? O que se descobriu é que esses resultados divergentes aparecem por causa do velho problema que a gente tem a gente sabe, por exemplo, que o campo elétrico
vai como 1 sobre r ao quadrado, e se eu calculo o campo elétrico onde o elétron está, esse campo é divergente, né? Então, é exatamente esse fenômeno clássico que se manifesta na teoria quântica. A gente não consegue eliminar divergências quando as partículas interagem no mesmo ponto, né? Mas foi preciso o trabalho de muita gente para dar um tratamento matemático desses resultados divergentes através da teoria de renormalização. Teoria de renormalização. Onde a gente pode separar as quantidades divergentes e calcular quantidades físicas. O que se sabe hoje em dia, é que esses resultados divergentes, eles indicam que essas teorias de campo, as teorias quânticas de campo, teorias quânticas de campos, na verdade, não são teorias completas, né? Elas são o que se chama de teorias efetivas. Teorias efetivas. A gente não pode usar essas teorias para energias muito altas. Elas não são válidas para energias altas. Okay? Por isso que elas são teorias efetivas. Então é necessário estender a teoria quântica de campos. É necessário estender a teoria quântica de campos para poder incorporar efeitos que só podem ser vistos a energias muito altas. Né? Isso é um objeto que ainda está em estudo. Esse é um dos grandes temas da pesquisa moderna na área de partículas elementares. Como é que a gente estende as teorias quânticas de campo que foram extremamente úteis na década de 60 até o final do século passado para explicar tudo o que a gente sabe sobre as partículas elementares, né? E a proposta que parece que é a proposta que estende de forma coerente as teorias quânticas de campo são as teorias de cordas. É a teoria de cordas. Okay? A teoria de cordas, ela ainda é uma proposta, ela não é uma teoria que foi verificada experimentalmente, diferente da teoria de campos, né? A teoria de campos, apesar desse problema que eu acabo de mencionar, é a teoria mais bem testada da física. A teoria mais bem testada da física. Por exemplo, se a gente vai estudar a eletrodinâmica quântica, eu posso determinar o valor da constante de estrutura fina, em diversos experimentos. Ok? Eu posso determinar o valor da constante da estrutura fina fazendo experimentos na escala de atômica, olhando o decaimento de núcleos radiativos ou medindo transições eletrônicas, medindo Lambda shift. Okay? Cada uma dessas experiências são experiências independentes. E essa técnica que a gente usa, a teoria quântica de campos, a gente usa essa técnica para calcular a constante de estrutura fina, né? O fato de que o valor de alfa coincide em todos os experimentos é uma coisa fantástica, porque o acordo que ele obtém é da ordem de 10 partes em 1 bilhão. Em 1 bilhão. Né? Quer dizer, para você ter uma concordância dessa em qualquer experiência feita de 10 partes em 1 bilhão, né? Em experiências feitas de forma independente, não existe nada, não existe nenhuma outra quantidade na física que foi tão bem determinada quanto a constante de estrutura fina. Então é isso que leva à confiança que nós temos na teoria quântica de campos, apesar dos problemas que ela tem. Muito bem. Muito bem. Então vocês estão vendo que a grande coisa está estudando em teoria quântica de campos, né? Então a gente só vai fazer uma introdução à teoria clássica de campos para dar para vocês os elementos necessários para no futuro vocês estudarem a teoria quântica de campos. Então o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar estudar a dinâmica
dos campos. O que a gente vai fazer é estudar a dinâmica dos campos. Né? Essencialmente, o que a gente vai estudar é a dinâmica dos campos já no contexto relativístico. Okay? E a dinâmica dos campos, ela está englobada, ela é descrita pelo formalismo lagrangiano. Ela é descrita pelo formalismo lagrangiano. Por isso que eu alertei no início da aula, se vocês não viram ainda o formalismo lagrangiano na mecânica clássica, vocês vão ter dificuldade em seguir, em acompanhar as outras aulas. Né? Então, se a gente usa o formalismo lagrangiano e usa o princípio variacional, né? O princípio variacional do formalismo lagrangiano, ele vai me dar a dinâmica dos campos. Tá? É essencial que vocês compreendam a técnica lagrangiana e a newtoniana na mecânica clássica. Uma outra grande vantagem de usar o formalismo lagrangiano é que a gente vai ver que a noção de simetria é importante. Né? Simetria vai ter um papel fundamental na formulação das teorias clássicas de campo. Né? E a simetria, ela é facilmente implementada no formalismo lagrangiano. Então, eu também preciso do formalismo lagrangiano
posso fazer o seguinte, né? Eu tenho a derivada temporal atuando aqui, então isso daqui é a derivada atuando de tudo, dt de tudo, dt ponto i, delta de ti, né? Menos a derivada atuando aqui, ddt de dl, dt ponto i. Então, quando eu faço isso, você vê que a variação da ação me dá uma soma de integral em dt do primeiro termo, que é dl dt ponto i vezes um delta de qi, menos ddt de dl dt ponto i, e tudo isso multiplicado por delta de qi, mais um termo que é a derivada total, né? Mais ddt de dl qi, dt ponto i vezes qi, vezes delta de qi. Muito bem. Então, se eu quero que essa ação aqui, tenha um mínimo, tenho que impor duas coisas. Tenho que impor que a primeira variação dela seja zero e a segunda variação dela seja negativa. Então, se eu imponho que delta S é igual a zero, vocês veem que esses dois termos são independentes. Então, eu tenho que ter dl dt ponto i menos ddt dl dt ponto i igual a zero, então delta qi é arbitrário, e eu tenho que ter que esse termo aqui, né, você vê que isso daqui é uma derivada temporal de tudo, então eu posso integrar isso daqui, eu vou ter que dl dt ponto i vezes delta qi calculado em T1 em T2 menos, mesma coisa, em T1 sempre. Interrupção técnica. Ali não tem ponto. Isso, né? Obrigada. Aqui não tem ponto, você tem razão. Aqui tem. Ok. Então, nós obtemos essas duas informações, né? Temos essas duas informações. Então, a primeira equação que nós temos aqui é a equação de movimento, né? Equação de movimento. Isso aqui é chamada a equação de movimento. Né? Já é possível mostrar que se a gente, por exemplo, se a gente põe a gente conhece um problema na formulação newtoniana, em que nós conhecemos a força. Por exemplo, você pega um oscilador harmônico, põe a força do oscilador harmônico aqui, e resolve o mesmo problema na formulação lagrangiana, que esse potencial é o potencial do oscilador harmônico, você vai ver que essa equação aqui é exatamente a mesma que você obtém usando a segunda lei de Newton, né? Daqui a pouco eu vou fazer isso. Então, a primeira condição que eu obtenho da variação da ação, para anular a variação da ação, é a equação de movimento. Ela me dá uma equação que relaciona que ponto e em geral, né? Como L é uma função de que ponto, e eu tenho uma derivada aqui, vai me dar uma derivada segunda de que. Ok? Vai dar uma derivada segunda, vai dar uma equação envolvendo a aceleração da partícula. E essa condição aqui, né? Essa condição aqui pode ser satisfeita se eu assumir que a variação ela é arbitrária, mas se anula em T1 e T2. Ok? Então eu não posso fazer qualquer variação arbitrária
exceto aquelas que se anulam nos extremos. Então, se eu fizer isso, eu garanto que a ação vai se anular. A rigor, a gente deveria calcular também a variação segunda da ação para mostrar que ela é negativa. A gente quer o mínimo da ação, então a variação segunda tem que ser positiva, mas em geral a gente não faz isso, né? Basta trabalhar com essa condição aqui. Não é necessário. Então, vamos pegar um exemplo que a gente conhece, né? Se a gente pega um oscilador harmônico, o potencial do oscilador harmônico é o meio de kx ao quadrado, de kq ao quadrado. Vamos pegar uma partícula só, né? Vamos fazer QI igual a 1, pegar uma partícula numa única dimensão, então I vale 1 só. Então eu pego esse potencial e se eu derivo, né, a lagrangiana, então a lagrangiana vai ser o quê? Vai ser 1 meio, tem aquela forma m q ponto ao quadrado menos 1 meio de k que é ao quadrado, né? Se eu calculo a derivada da lagrangiana com respeito a q, né? Derivada da lagrangiana com respeito a q vai me dar menos k vezes q. Okay? Se eu calculo a derivada da lagrangiana com respeito à velocidade, dl dq ponto vai me dar m vezes q ponto. E depois eu calculo essa derivada e monto a equação de movimento, o que eu tenho é então eu tenho a equação de movimento. Eu tenho a equação de movimento que é dl dq menos k vezes q menos a derivada disso daqui, m, que é 2 pontos igual a zero, e todo mundo reconhece a equação do oscilador harmônico. Ok? Então essa é uma maneira simples da gente tratar problemas da mecânica sem ter que se preocupar com as forças. Bom, eu espero que tudo isso aqui tenha sido bastante familiar, né? Ninguém pode ter muita dificuldade em tratar isso daqui, porque a gente vai fazer uso pesado dessa maquinaria que está aqui. Ok? Muito bem. Frequentemente a gente também usa o formalismo hamiltoniano. Então, o primeiro passo para descrever o formalismo hamiltoniano é introduzir a definição de momento canônico AQI, né? Então, o momento canônico, a coordenada AQI, é definido por PI igual a dl dq ponto I. dl dq ponto I. Essa é uma definição. Isso aqui é o momento. E aí, ao invés de trabalhar com um objeto, que é a lagrangiana, que depende de Q ponto e T, eu vou trabalhar com um objeto que depende das coordenadas e do momento. Esse é um problema matemático, né? Tem um problema matemático em que eu tenho uma função de Q e Q ponto e eu quero passar dessa função para uma outra função H que só depende de Q e P e eventualmente pode depender de T, né? Existe um procedimento matemático bastante claro de como é que a gente faz isso, né? Eu passo dessa função L para essa função H através de uma transformada de Legendre. Aplico a transformada de Legendre. Transformada de Legendre me diz simplesmente que isso daqui é a soma de PI Q ponto I, PI QI, menos L de Q ponto I. Opa! Desliga, pessoal. Muito bem. Então, o problema da lista é mostrar que, de fato, esse H construído dessa maneira não depende da velocidade. Ok? Que ele não é função, em princípio, da forma como está construído, né? Ele depende de... desculpe. Ele depende da velocidade aqui e depende da velocidade aqui. Ok? Então, é difícil de imaginar que essa combinação aqui não depende da velocidade.
Então, um dos exercícios da lista é mostrar que, de fato, esse h não depende da velocidade. É trivial fazer isso daí, né? É trivial fazer isso daí. Muito bem. E as equações de movimento que nós obtemos no formalismo hamiltoniano são diferentes, né? As equações de movimento agora são da forma Q ponto I igual a DH dPi e P ponto I igual a menos DH dP. Então tá aí, né? Essa é uma extensão do formalismo lagrangiano, onde ao invés de eu trabalhar com uma função de Q e Q ponto, eu trabalho com uma função de Q e P. Ok? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso é o seguinte: no formalismo lagrangiano, vocês veem que, como o L depende das velocidades, então isso daqui vai depender da derivada das velocidades, vai depender das acelerações. Então eu vou ter equações como essa daqui, né? Vou ter equações de segunda ordem, que é 2 pontos igual a alguma coisa. Quando eu passo para o formalismo hamiltoniano, né? Como a hamiltoniana só depende de Q e P, nunca vão aparecer derivadas segundas, né? As equações que eu tenho são desse tipo: Q ponto igual a alguma coisa, aqui não tem nada que depende de ponto, e P ponto igual a outra coisa. Tenho equações de primeira ordem no tempo. Qual é mais vantajoso usar? Depende do problema, né? Tem problema em que é mais vantajoso usar o formalismo lagrangiano, outros problemas é mais vantajoso usar o formalismo hamiltoniano, e a gente vai fazer uso dessas vantagens no momento apropriado, né? Para quem não tem muita prática com os dois formalismos, não vai ver vantagem nenhuma nos dois, vai achar que é uma complicação desnecessária, né? E no início é complicado a gente se adaptar ao uso desses formalismos novos. Depois que vocês passam 2 anos com o professor dizendo para vocês que tem que resolver a segunda lei de Newton, tem que calcular a força e resolver a segunda lei de Newton, aparece outro professor que diz que não é necessário fazer nada disso, né? Então é questão de conveniência você usar a lei da força, ou você usar o formalismo lagrangiano ou o formalismo hamiltoniano. É sempre assim que funciona na física. Você aplica aquilo que é mais conveniente para resolver o problema. Bom, eu disse para vocês que a vantagem do formalismo lagrangiano, e quando eu digo lagrangiano, o hamiltoniano está incluído também, porque é uma extensão do formalismo lagrangiano, né, é o estudo das simetrias. Né, o estudo das simetrias. Então, vamos ver como é que a gente tira algumas leis de conservação para a mecânica clássica usando esse formalismo, né? Suponha, por exemplo, que a lagrangiana, né? Suponha que a lagrangiana não depende de t. Não depende de t. Ok? Suponha que a lagrangiana não depende de t. Então, se você calcula a derivada, vamos impor que a lagrangiana, que é completamente geral, né? Eu não sei qual é o meu sistema, eu só sei que a lagrangiana do meu sistema não depende do tempo. Então, se a lagrangiana não depende do tempo, isso daqui, né, eu vou derivar L com respeito ao tempo, isso daqui vai ser uma soma de dL dQi, né, dL dQi. Estou derivando com respeito ao tempo. dQi dt. Lembre-se que L é a função de Q ponto, então eu tenho que derivar com respeito a Q ponto. dL dQ ponto I. ddt de Q ponto I. E ela poderia depender do tempo. Estou assumindo que não depende, né? dL dt, né? Derivada parcial com respeito ao tempo tem que ser zero, já que ela não depende explicitamente do tempo. É claro que aqui, isso daqui é simplesmente Q ponto I, e isso daqui é simplesmente Q, 2 pontos I. Eu só deixei a derivada temporal explícita. Muito bem. Só que eu sei, das equações de movimento,
que dl dq é ddt disso daqui. Então eu posso usar aqui, né? Eu posso usar. Vai me dar a soma sobre i. dl dq é ddt de dl dq ponto i, dl dq ponto i, vezes q ponto i, vezes q ponto i, mais dl dq ponto i, vezes q2 pontos i. Ok? Bom, e o que eu faço com isso, né? Você vê que esse termo aqui é este termo aqui, e esse termo aqui é a derivada temporal desse termo aqui. Então, isso aqui é uma derivada total, né? Isso daqui é uma soma sobre i, ddt, de dl, dq ponto i, vezes q ponto i. Vezes q ponto i. Ok? Então, a derivada total de L com respeito ao tempo é isso daqui. O que eu posso fazer? Posso passar esse lado para o outro lado, já que o outro lado também tem uma derivada total. E aí eu fico com a seguinte equação. Na verdade, eu vou passar esse termo para cá. Então, eu fico com ddt da soma sobre i dl dq ponto i, q ponto i. Passo esse termo para cá. Fica menos L igual a zero. Muito bem. Então vocês vejam, né? Se a lagrangiana não depende do tempo, essa quantidade aqui também não depende do tempo. É uma constante do movimento, né? Lembre-se que constantes do movimento são objetos que são quantidades que ficam com o mesmo valor durante toda a evolução dinâmica do sistema. E quem que é esse objeto aqui? Quem que é esse objeto? Ninguém está percebendo? É a newtoniana, né? Veja que dl dq ponto, o que é dl dq ponto? É dl dq ponto é pi. Pi vezes q ponto i menos L igual a zero. Ou seja, se a lagrangiana não depende do tempo, existe uma quantidade conservada, que é a hamiltoniana. Então, esse é um resultado extremamente importante, né? Se a gente tem uma lagrangiana que não depende do tempo, existe algo que é conservado, e esse algo usualmente é chamado de energia, no formalismo newtoniano usual. Ok? Se o teu sistema não depende explicitamente do tempo, a energia sempre é conservada. Então eu consigo mostrar a lei da conservação da energia de uma forma absolutamente genérica, né? Isso é simplesmente consequência do fato da lagrangiana não ter nenhuma dependência explícita do tempo. Então são essas coisas que dão poder ao formalismo lagrangiano. A gente pode estudar quantidades conservadas simplesmente olhando para a cara da lagrangiana. Vamos supor, vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar um exemplo em que a lagrangiana não depende explicitamente das coordenadas. Ok? L não depende de quem? Você tem uma lagrangiana, qualquer sistema que seja, e ela é construída de tal forma que não aparecem as coordenadas, só aparecem as velocidades, né? Lembre-se que a lagrangiana é função de Q e Q ponto e T, né? Então eu posso ter uma lagrangiana que não tem a dependência em Q. Bom, se ela não depende em Q, a equação de movimento dela me diz imediatamente que essa derivada temporal é zero. Ok? Você veja aqui, ddt de dl
dq ponto i é igual a zero. Então, alguma coisa está sendo conservada no tempo. O que está sendo conservado no tempo? Momento. Né? dl dq é o momento. Então, eu tiro a lei da conservação do momento, imediatamente. Então, vocês percebem que, dado uma lagrangiana extremamente complicada, né, vocês não sabem o que ela está descrevendo. Alguém deu essa lagrangiana, falou para vocês, estudem, né, isso daqui. E aí vocês percebem que ela não depende de nenhuma das coordenadas, vocês têm certeza absoluta que tem momentos conservados. Para cada coordenada que não aparece, vai ter um momento conservado. E essas coisas são muito difíceis da gente derivar na mecânica newtoniana convencional. Mas são extremamente simples da gente obter no formalismo lagrangiano. Muito bem. Vou dar um exemplo mais complicado para vocês. Pode apagar aqui, já copiaram? Vou dar um exemplo um pouquinho mais complicado só para encerrar a aula de hoje. Vamos pegar uma partícula que está se movimentando num plano. Pegar uma partícula que está se movimentando no plano e eu vou usar coordenadas polares para descrever o movimento dessa partícula. Então está aqui a partícula, que os eixos x e y, coordenadas r e φ. Ok? R e φ. Então, como que é a energia cinética dessa partícula, né? A energia cinética é o meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Aí eu sei transformar das coordenadas cartesianas x e y para as coordenadas polares r e θ. Então, se x é r cosseno φ e y é r seno φ, então você vê que a energia cinética é um meio de... tem que calcular... Bom, vamos lá, né? Fazer mais um passo antes. Tem que calcular o ponto disso daí. X ponto é r ponto cosseno φ menos r φ ponto seno φ. Y ponto é r ponto seno φ mais r φ ponto cosseno φ. Então vocês percebem que quando a gente quadra o x ponto e quadra o y ponto e soma, os termos mistos, o duplo produto vai cancelar, porque eu tenho um cosseno vezes um seno vezes um cosseno e um sinal de menos aqui. Então só sobram os quadrados. Então eu fico com k igual a 1 meio de m, né? 1 meio de m. O quadrado desse com o quadrado desse me dá r ponto ao quadrado. O quadrado desse com o quadrado desse me dá r ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Ok? E o duplo produto cancela. Muito bem. Então vamos supor que o potencial... Vamos supor que o potencial só depende de R, não depende da coordenada φ. Ok? Não depende da coordenada φ. Então a lagrangiana tem essa cara aqui. Meio de m r ponto ao quadrado mais r2 φ ponto ao quadrado menos v de r. Muito bem. Alguém pode me dizer alguma coisa de imediato sobre essa lagrangiana? Φ não aparece. Ok? Então φ é o momento do φ é conservado. Né? Quem é o momento do φ? Né? Então, o momento do φ é conservado. Porque o φ não aparece explicitamente. Quem é o momento do φ? O Pφ é dl de φ ponto. dl de φ ponto. Quem é dl de φ ponto? Está aqui, ó. Vai ser m r2 φ ponto. Ok? O que é m r2 φ ponto? Isso é o momento angular. Momento angular na direção perpendicular a φ. Né? Momento angular na direção z. Momento angular. Então tá aí, o momento angular também aparece como uma quantidade conservada. Né? Simplesmente pelo fato do ângulo φ não aparecer explicitamente na lagrangiana. Então esses exemplos são exemplos simples de como o formalismo lagrangiano me associa
e associa quantidades conservadas sob determinadas condições. Então, a gente vai expandir isso daqui na aula que vem. A gente vai ver como é que as simetrias que eu eventualmente tenha num sistema vão me dar origem a quantidades conservadas. Só que para fazer isso, a gente vai precisar antes passar já para o limite da teoria de campos. Por enquanto, hoje foi só uma esquentada do formalismo lagrangiano aplicado para partículas, né? Na aula que vem a gente já vai passar para campos. Alguma dúvida? Algum comentário? Ninguém tem dúvidas? Na aula que vem a gente já começa com a lista de exercícios.